Fala, gente, tudo bem? Bem-vindos ao MéritoCast número 3, hoje com a presença especial aqui da Amanda Acioli, que é síndica profissional e vai contar diversos segredos aqui pra gente da profissão, né? Tudo bem, Amanda, beleza? Tudo bem, Tudo prazer estar aqui tranquilo. com vocês, muito honrada aqui pelo convite e muito bom poder falar sobre condomínios, né, que é a Muito bom. grande paixão. Que legal, Amanda. Assim, muita gente às vezes não te conhece aqui da Mérito, a gente está começando esse projeto para falar com síndicos profissionais, né? E eu queria saber um pouco mais de informação. Conta um pouquinho da sua história, o que você faz. Sempre importante saber. Bom, eu sou síndica profissional, comecei não há muito tempo, tá? Vou fazer 3 anos na sindicatura profissional. Legal. Porém, a minha carreira, né, dentro dos condomínios já vem de longa data, tá? Ela já vem desde 2000, então ela já vai para 24 anos. Legal. Eu comecei como advogada condominialista e até que eu vou abreviar bem esse tempo, sim. Né? Até que eu comecei numa época que a gente não existiam advogados condominialistas, advogados imobiliaristas, né? Eram só na área do direito imobiliário. Quando você falava em direito condominial, isso não existia na década de 90, sim. No começo dos anos 2000. Mas o condomínio foi tomando uma proporção muito grande, né, na vida de todos. Acho que todo mundo que mora em condomínio já percebeu isso, que até a própria gestão mudou muito, né? Hoje o condomínio ele é gerido de forma empresarial na maioria das vezes, né? Porque nós temos empregados, nós temos impostos a recolher, enfim. É um mundo, né? Com certeza. E lógico que existem os pequenininhos, mas hoje com o advento aí dos condomínios clubes e condomínios grandes, a gente já tem uma outra visão. E, bom, encurtando a história, na pandemia, eu que ainda atuava na área do direito, né? Comecei a receber alguns convites para assumir alguns condomínios, porque legal. Alguns síndicos que eram síndicos moradores, que a gente chama de síndicos orgânicos, eles começaram a desistir de serem síndicos nos próprios condomínios. Olha só. Porque foi uma fase muito pesada, John. Foi uma fase que a cobrança em cima dos síndicos foram muito grandes, pesadas, né? Nós estávamos sob vários decretos municipais. Fecha a área comum, fecha a área de lazer, fecha a piscina, fecha isso. A grande maioria, quer dizer, a grande maioria não, todos 100% fechados dentro dos seus apartamentos. Sim, sim. Muitos prédios com grandes áreas de lazer, né, com, enfim, quadras de tênis, squash, com isso, com aquilo, mas o apartamento desse tamanho. Sim. E a área de nada, não podia usar nada. Ah, meu Deus. E todo mundo em cima do síndico. Então teve síndico que realmente essa época enlouqueceu. Olha só. E começou a largar o mandato no meio. E o condomínio ficou sem síndico. E aí falava, vai, doutora Amanda, vem aqui, assume. Eu falei, não, gente, não é assim, assume, né? Temos que ter uma assembleia, tudo. E eu sou advogada, eu nunca fui síndica. Sim. Né? Eu preciso ver como é que vai ser isso, enfim. Legal. E aí, com 4 meses a gente estava naquela sequência de tudo fechado, eu comecei a aceitar o primeiro desafio aí para você começou concorrer. Logo no começo da pandemia, se for ver, né? E aí eu assumi o primeiro prédio quando estava com 8 meses, 7 a 8 meses da pandemia, eu assumi o primeiro prédio. E é um belo desafio, né? Porque é um belo desafio. Eu achei, gente, que eu ia arrasar, porque já trabalhava na área condominial como advogada, mas a hora que você cai lá como síndico, apesar de já ter tido feito, assim, a grande maioria dos cursos de síndicos profissionais do mercado, mas a hora que você se depara com os problemas do dia a dia, é outro mundo. Com certeza. É outro mundo. Aí, no começo, fala, opa, será que é isso? Né? Gente, uma advogada há mais de 20 anos no mercado, tá tendo que sentar e respirar, porque é desafiador. Né? Com certeza. E aí tem um ponto importante que você falou, muitos síndicos moradores acabaram, né, pedindo a conta. Literalmente foi isso que aconteceu. Sim. E hoje quer dizer que os condomínios eles podem ser administrados entre um síndico que é morador ou você pode fazer a opção por um síndico profissional. Sim. Qual a principal diferença entre eles? Então, bom, o Código Civil é que prevê isso, né? Que você pode ter um síndico que é terceirizado, né? E a convenção do seu condomínio também diz muito sobre isso. Se ela proibir, aí você não, tem que ser só um síndico morador.
Mas eu acho que a grande diferença entre um e outro, primeiro, a imparcialidade. Sim. Porque quem mora no condomínio, ele fica muito preso aos conhecidos, aos vizinhos. Então, eu vou dar um exemplo. Sim. Tá? Eu sou sua vizinha e eu me torno síndica. Aí, de repente, eu vejo que o John tá devendo cota condominial. Complicado. Aí você tá devendo o primeiro mês, devendo o segundo mês, chega no terceiro mês, que de repente a régua de cobrança é até o terceiro mês, e aí eu já tenho que entrar com execução. Ou protesto, depende de como o condomínio trabalha. E você é um grande amigo, poxa vida. E às vezes, eu já assumi condomínios, por exemplo, com inadimplência muito alta em algumas unidades, porque o síndico ou a síndica ficava com o coraçãozinho mole ali de cobrar, ai, coitado, mas ele perdeu o emprego, sim. Ai, coitado, mas ele pediu, não sei o que. E entra, tá com 10 meses de dívida, 1 ano, e aí a gente fala, olha, fulana, assim, é sua responsabilidade, sim. Né, e é um dos itens como síndico responsável que está no Código Civil, sim. Que ele deve fazer de forma correta, sim. E deve ser, né, assim, bem assíduo naquilo, né? Sim, com afinco na cobrança, né? Deve fazer a cobrança direitinho. E as cotas rolando, a inadimplência rolando, porque você não tem coragem de cobrar o seu vizinho. Com certeza. Que é muito. Ou então você fez seu filho, sim. Exemplo, de repente estava jogando bola na garagem, que não pode, sim. Onde transitam carros. Então, eu preciso, e isso, eu já conversei com você, não adiantou, seu filho continua indo até a garagem, né, já inclusive bateu num retrovisor lá, já quebrou uma vez, e eu preciso agora ou te advertir, ou se te advertir, já vou multar. Sim. E não tenho coragem. Perfeito, olha só que interessante. Entendeu? Porque você não é imparcial. Sim. Ou então, se você faz, fica aquela situação, aí você já passa, você já não é muito mais meu amigo, você já passa, sim. Bom dia. Poxa vida, né, Amanda? Sim. Você poderia ter conversado comigo antes. Sim. Sabe? Então, assim, algumas coisas eu vejo que prende o síndico morador. Sim. Né? Algumas arestas, assim. Alguns conseguem, né? Mas acaba difícil, tendo, né? Aquela pecha de ele é mal educado, ele só pensa nele. E não é, gente. Às vezes é o síndico morador que está atuando empresarialmente falando. Sim. Né, imparcialmente falando, que é o correto, mas as pessoas não entendem. Sim. E você deu alguns exemplos interessantes, né? Quando você é amigo de um outro condômino ali, legal, mas deve também ter casos que às vezes a pessoa que se torna síndica deve ter algumas desavenças pessoais com outros. Também. E aí ele pode acabar influenciando negativamente uma decisão. Sim, também. Existem casos de perseguições. Sim. Então, quando se torna síndica, fala, agora eu sou a síndica, agora ela vai ver. Sim, olha. Bati na mesa. Agora ela vai ver. Agora eu vou no seu... Mas então, tem isso, né? Opa, muito. Existe muito. Né? E o segundo item que eu acho muito importante falar é o, entre aspas, profissionalismo. Por que eu falo entre aspas? Porque a gente sabe que ainda, né, o síndico não é uma profissão legalizada. Perfeito. Ainda, né? Mas o síndico ele precisa estar preparado. Como? Como hoje em dia um síndico profissional ele se prepara? Através de cursos, sim. Muitos cursos. Não é aquele cursinho, gente, profissional. Agora eu vou... Que a gente chama de... Gente, nada contra Uber, por favor. Mas que a gente chama de síndicos Uber. Sim. Entendeu? Que eles fazem um curso de 4 horas no sábado e ele acha que é síndico profissional já. Perfeito. Tá? E entram nos condomínios e fazem barbaridades. Sim. Tá? Então, assim, se prepare antes. Então, sei lá, você trabalha num banco, você é dona de casa, está querendo voltar para o mercado de trabalho, tá tudo certo. A carreira do síndico profissional, eles admitem você vir de qualquer canto, de qualquer lugar. Se você tem o 2º grau completo, tá tudo bem. Sim. Mas vá fazer os cursos profissionalizantes da área, vá fazer, se empenhe, continue no seu trabalho onde você está para você ter, né, como investir nesses cursos. Com certeza, depois né? de final de semana, vá conhecer um síndico profissional e pede para ele, fala, olha, eu não posso dia de semana porque eu tenho o meu trabalho que eu preciso continuar, preciso ganhar, né? Sim. Mas eu sempre falo isso para quem quer começar.
peça para frequentar esses condomínios dele no final de semana. Tá. Porque geralmente o síndico ele não vai de final de semana fazer visita, mas Entendi. fala assim, eu vou para você, eu vou de graça, Sim. mas eu vou lá, eu vou uma vez com você para conhecer e eu começo aí de final de semana para Que legal. aprender Sim. um pouquinho, gente. 2, 3 horas no seu sábado, no seu domingo, se você tem que trabalhar dia de semana. Fica uns 6 meses desse jeito antes de se meter no mercado. Sim, com certeza. É muita responsabilidade. Você está mexendo com o patrimônio alheio, Sim. patrimônio estrutural, patrimônio financeiro. Então, com sonhos, quando você trata de condomínios que estão aí em implantação, Sim. né? Então, tem gente que juntando dinheiro a vida inteira Com certeza. para comprar o primeiro imóvel, né? Tem gente que está casando, Sim. né? E tá... Então, assim, e eu já vi muitos patrimônios aí nesse pouco Sim. tempo como síndico e nos muitos anos de advogada caírem por terra, ou quase caírem por terra, por conta de síndicos que não fizeram um bom trabalho. E é bem interessante, porque a gente começou falando sobre a diferença, né, entre o síndico profissional e o morador, né? E é lógico, acho que talvez, o óbvio que é tipo, um é morador, outro não é, mas isso traz também a neutralidade, que é um ponto importante. E aí você vai vendo que tem uma série de consequências na neutralidade, que é a administração. Sim. Né? Só que aí tem um ponto relevante que você falou, você está impactando em vidas. E outro dia eu ouvi um comentário, inclusive de um amigo meu conhecido, que ele falou, João, só que é mais complexo. Né? Ou seja, você está falando que tem que se formar, tem que ter experiência. Realmente, por quê? Quando você vai administrar uma empresa, se tiver um problema com um colaborador, muitas vezes você manda o colaborador embora. Sim. Né? Depois de algum aviso e tal, mas você manda o cara embora. E no condomínio, você não tem como mandar o condomínio embora. E então você tem que avaliar, poxa, como vai ficar o relacionamento? Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam somente em, pô, tem manutenção, tem um problema jurídico, tem os funcionários, mas tem toda uma questão de relacionamento que é muito importante você conseguir manter. Porque senão você não consegue manter a coesão do condomínio, né? Isso é muito interessante. Aliás, eu acho que, além do dia a dia condominial, né, que nós temos as partes de manutenções, o cerne é o relacionamento. Perfeito. Com os moradores, com os colaboradores, condomínios que ainda tem colaboradores, né? Se você não tiver um bom relacionamento lá dentro, pode ser profissional, pode ser morador, não vinga. Né? Então, se você não gosta de pessoa, primeiro eu falo, precisa gostar de pessoas, precisa ter paciência para atender, né? Para resolver problemas, Sim. Precisa ter empatia. Porque, às vezes, aquele problema não é muito grande para mim, mas Sim. é para você. Com certeza, né? Entendeu? Eu falo, puxa vida, mas aquele vaso ali, é só tirar e colocar para cá, porque todo esse estardalhaço, sabe? Às vezes a gente para assim e fala, puxa, mas para ela foi importante, entendeu? Na outra gestão, o síndico deixou ela descer esse vaso e deixar aqui no jardim, porque foi uma coisa importante que ela ganhou da avó. Tô falando um caso que aconteceu mesmo. Olha só que legal. Entendeu? Então, assim... Então, ok, conversa, chama o síndico, a síndica e fala, olha, foi assim, assim, assado, que aconteceu, mas aí a pessoa já cria um... Então, assim, as pessoas precisam também serem um pouco mais calmas, eu falo, sabe? Então, moradores também e o síndico, porque o síndico também, quando assume o condomínio, seja ele morador, seja ele profissional, mas principalmente o profissional, ele precisa de um tempo também para conhecer toda a rotina, conhecer tudo o que foi feito no condomínio. Então, eu sempre falo, a depender do tamanho daquela empresa condominial, você precisa, às vezes, de 3 a 6 meses. Sim, porque às vezes tem condomínio de, sei lá, 10, às vezes tem condomínio de 150 unidades, né? 150 unidades é pequenininho hoje em dia. Sim. Tem de 3 mil, de não sei É mesmo? Opa. Olha... Que aí deve dar muito mais trabalho. 16 torres, eu não tenho. Sim. Graças a Deus. Nada contra os síndicos que tem, acho lindo tudo, mas assim, como a gente fala, para trabalhar dentro da área condominial como síndico, outra dica que eu dou para quem quer começar. Niche. Tenha um nicho. Sim. Olha, eu vou trabalhar agora com condomínios pequenos. Perfeito. Ou vou trabalhar com condomínios de casas. Vou trabalhar com condomínios clube. Lógico, para você saber do que você vai gostar e se você vai ter a competência para fazê-lo, você tem que fazer pelo menos em um, né? Mas a melhor coisa é nichar. Então, eu
junto com a minha parceira, que hoje eu tenho, que a gente trabalha, a gente não gosta de pegar condomínios com muitas unidades, né? O que a gente tem com maior unidade tem 168 unidades, mas a gente tem paixão pelos condomínios antigos. Ah, que legal. Olha só. Então a gente tem condomínio de 1941, Olha. Tem de 1950, tem de... Então a gente... Sim. Para trazer esse renovo, Sim. sabe, para o condomínio. Dá trabalho. Sim, com certeza. Eu posso dizer que dá mais trabalho que uma implantação, mas do que aquele condomínio que está nascendo. Mas é que como se você tivesse que colocar tudo abaixo e fazer tudo novo, né? Trocar todas as prumadas, fazer acontecer, toda elétrica, isso e aquilo, é tudo muito antigo. Mas esse é um ponto legal, porque quando você atua nesse nicho, então, por exemplo, você fala, John, eu tô mais habituado a trabalhar com condomínios clássicos. Você tem uma série de problemas que costumam ser recorrentes. Sim. E como você já enfrentou 10 vezes aquilo, você já sabe mais ou menos, né, o caminho para resolver. Exatamente. Que legal. Exatamente. Ó, gente, se vocês têm um condomínio clássico aqui, já fica a dica, eu vou deixar as redes sociais da Amanda aqui na descrição do vídeo, já sabe com quem falar, né? A gente tem um carinho muito grande pelos condomínios mais antigos, 30, 40, 50 anos, a gente tem novos também, né, de implantação, mas realmente quando vem um mais antigo a gente fala, puxa vida, já me vejo aqui. Perfeito, né? E até uma última dúvida mais pessoal que eu tenho, é assim, normalmente um morador que vira síndico, dá um problema, o que você faz? Você toca a campanha do cara, manda mensagem, mas assim, ele tá muito próximo, né? E dá um problema hoje em dia, o síndico profissional não necessariamente está no prédio. Como funciona? Você tem que sair correndo para todo canto, você vai visitar o pessoal, como que funciona? Isso é uma pergunta recorrente quando a gente vai fazer entrevista ou na própria concorrência, né, dos moradores. Puxa, anos com o síndico morador, ele tá aqui, eu vou lá, ele tá acostumado, né? Tá acostumado a interfone, que as pessoas não respeitam, né? Lógico, quando é uma emergência tem que fazer, óbvio, mas, né, tem gente que exagera. Mas o síndico profissional, a gente sempre fala que a gente está ligado 24 horas, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, o meu telefone, ele tá ligado 24 horas. Perfeito. Lógico que eu durmo, eu como, eu saio com a minha filha, né, que as coisas acontecem na minha vida, eu sou um ser humano, né, eu tenho vida. Mas o que a gente faz? Fica ligado 24 horas, então as ligações a gente atende. Quando é emergência, a gente sempre fala, não manda mensagem de WhatsApp, liga. Melhor, né? Né? Porque às vezes você tá numa conversa, às vezes você tá dormindo, principalmente depois das 8 da noite, eu falo, não mande mensagem de WhatsApp, ligue se for emergência. Perfeito. Porque eu posso estar ajudando minha filha numa lição, eu posso estar dormindo, descansando, eu posso estar numa aula, né? Então, mas por exemplo, no nosso trabalho, a gente usufrui muito dos aplicativos de condomínios para a gente poder se comunicar com os moradores, que precisam falar. E os condomínios que não têm aplicativo ou que não querem adquirir, a gente tem grupos de WhatsApp. Com os moradores, a gente tem grupo de transmissão. Ou seja, a gente não deixa aberto. Vocês comunicam só, né? Só comunicamos. Perfeito. Tá? Para não ter outros discussão ali, né? Discussão. Se você, John, eu tô com um problema na minha caixa, na minha, sei lá, no meu cano aqui, na minha prumada, na minha casa. Uma infiltração, qualquer coisa assim, preciso falar com uma das síndicas, ok. Lá no grupo você vai ter o nosso número, você vai entrar no privado. Você fala individualmente. Isso. Que legal. Inclusive você falou uma coisa muito curiosa, eu nem sabia que tinham aplicativos para comunicação. Tem, para tudo, porque ali nesses aplicativos, os condôminos, além de colocarem uma mensagem para nós, falar, olha, estou precisando falar sobre isso, aquilo, eles vão ter acesso a todos os contratos dos condomínios. Que legal. Contrato de bomba, elevador, não sei o que. Quero consultar quem é que está lá que faz a nossa manutenção dos elevadores. Perfeito. Tá? Vão ter acesso aos contratos, vão ter acesso para saber quem são o nome dos colaboradores. Puta, que legal. Porque às vezes você está entrando, você acabou de comprar um apartamento, eu quero saber. Você não sabe nem qual o nome do porteiro. Tudo, né? Você entra lá, então você vai ter todas essas
informações lá dentro. Regimento interno, a convenção condominial, para saber Sim. que apito toca o seu condomínio, né? Perfeito, que Até legal. que hora Não você vai poder sabia fazer disso. festinha, Sim. né? Ter Então, todas as assim, informações de uma maneira mais clara e online, às vezes, para as e pessoas, né? online, ou não. Hoje em dia Legal. tem aplicativos até com aqueles... Sim. como é que fala? Com o chat, que vem o bonequinho falando. Tem tudo isso, Olha que tem. legal. Hoje em dia tem de tudo, mas existem condomínios que não querem, Sim. e principalmente nesses mais antigos, porque eles não... Até o WhatsApp às vezes é difícil. Eu tenho conselheiros que não têm WhatsApp. Olha só. E aí você precisa saber se adaptar, né? Então a gente precisa se adaptar. Então eles só ligando ou por e-mail. Entendi, perfeito. Entendeu? Então, assim, vai depender do DNA do condomínio. Mas a gente sempre faz, eu sempre faço um canal de transmissão. Eu sempre tenho um grupo de WhatsApp com os colaboradores da portaria. Legal. Se tiver zelador, um grupo com o zelador. Eu falo grupo porque sempre sou eu, uma parceira e o colaborador, e a pessoa, o colaborador. Perfeito. Se tiver grupo de limpeza nesse condomínio grande, é um grupo de limpeza, um grupo com o conselho. Perfeito. Porque essa comunicação, nossa gestão, ela é 100% compartilhada. Legal. Então, assim, é claro que as emergências e as manutenções que devem ser feitas com dedetização, enfim, né, limpeza de caixa d'água, tudo isso já está num cronograma que precisa ser feito, é nossa função, a gente não vai ficar pedindo, falando bem claramente, amém para o conselho. Olha, podemos fazer? Não, é nossa obrigação fazer. Tem que fazer, não tem jeito. E as emergências, estourou uma prumada, tem que correr, tem que fazer. Sim. Não vou parar, deixar a água fluir para pedir 3 orçamentos. Sim. Existem casos e casos. Perfeito. Agora, existem algumas situações que nós precisamos, existem várias situações que nós só fazemos com o aval do conselho. Sim, perfeito. Tá? Não precisa levar para uma assembleia, mas nós gostamos de nos comunicar com o conselho. Olha, está acontecendo isso, ou então um colaborador de vocês está se atrasando muito, isso aqui vamos adverti-lo, tal. Mas por que ele é tão bom, está aqui há 30 anos, não sei o que. Então, mas está acontecendo isso, então a gente só gosta de comunicar. Sim. Por isso que a gente fala que é compartilhado. E esse é um ponto importante, né? Porque você falou até de colaborador, talvez assim, tem alguns pontos no condomínio que a gente sabe que não é um problema. Um deles é a questão de colaboradores. E o síndico profissional também atua em cima dos colaboradores, ou seja, contratação, demissão, o gerenciamento deles no dia a dia, tudo isso o síndico profissional atua. Também, desde que esses profissionais, eles sejam do condomínio. Entendi. Eles sejam orgânicos. Perfeito. Aí o que a gente faz? A gente tem uma ligação mais tete a tete com eles, né? A gente faz um cronograma, por exemplo, o cronograma da limpeza, o cronograma, né? Junto com a administradora, elas ajudam muito a gente, né? Legal. A gente sempre tem uma administradora nos condomínios para que possa nos ajudar nessa parte. Sim. E existem as terceirizadas. Quando tem as terceirizadas, a gente não tem esse tete a tete, assim, de dar ordens para os terceirizados, até para não ter problema de vínculo, né? Então, a gente tem esse tete a tete com o supervisor, né? Seja da limpeza, seja da portaria, fala, olha, fulano não está correspondendo ao que a gente gostaria, ou então a gente gostaria que mudasse o cronograma da limpeza, então a gente passa isso para a supervisão, para que eles moldem conforme a necessidade do condomínio. Bacana. Ou seja, mas vocês também atuam, ou seja, você pega um colaborador que está sempre atrasando, vocês estão ali olhando tem. E de alguma forma atuando. Sim, tem que atuar. Que legal, isso é bom. Por isso que eu falo que quando eu saí do jurídico, eu falo assim, eu saí de uma caixa. Sim. Era só vendo aquilo, a lei, se pode, não pode, depende. Né? A gente fala com o advogado, tudo depende. Sim. Aí eu vou para um mundo, que é um mundo, né? Que realmente eu dou assim, eu falo sempre da Adriana, que é minha parceira, Ana Maria, que está agora na equipe, enfim, e várias pessoas que me ensinaram nesse tempo todo, porque é muito conhecimento. Lógico que você não tem que ter a expertise em todas as áreas. Perfeito. Por isso que eu falo, você tem que se cercar de bons profissionais, de boas empresas idôneas no mercado, para que possam atender as demandas. O síndico, veja bem, são pouquíssimos casos que o síndico ele vai executar o trabalho, ele vai gerenciar. Legal.
Tá? Eu posso executar, por exemplo, de repente uma planilha de previsão orçamentária, fazer um cronograma para os profissionais que são orgânicos daquele condomínio. Às vezes eu não vou saber muito, vou fazer junto com a administradora, mas ele vai ele é o maestro. Perfeito. Né? Daquela orquestra que se chama condomínio. Então, ele, como um exemplo, aconteceu, como você falou, o portão parou à noite e ficou aberto. 2 horas da manhã, como já aconteceu. Sim. Amanda, liga, acordei, tá acontecendo isso. Sou eu que vou lá para arrumar o portão? Perfeito. Não vou. Eu vou acordar sim, eu vou até lá sim, mas antes, vocês tenham paciência que eu tô ligando na empresa até eu conseguir contato para que eles possam ir até aí. Porque não sou eu que executo. Exato, perfeito. Você faz o gerenciamento. Ai, como que você não tá vindo agora? Eu falei, vocês tenham um pouco de paciência, que eu primeiro preciso falar com a empresa, com atendimento 24 horas, abrir o chamado, gerar, aí depois eu posso ir aí para vocês, tal, para dar uma força moral essa, porque a outra a gente não consegue fazer. Sim. Mas é isso. Mas, por exemplo, no caso do portão que quebrou às 2 da manhã. E assim, tudo bem. O funcionário, provavelmente um porteiro, abriu o portão, o carro entrou, apertou o botão para fechar e não fechou. Não fechou. Quebrou. Quem entra em contato com você é o funcionário, na verdade. É o funcionário, pode ser o funcionário. Eu digo às 2 da manhã, né? Porque... pode ser o funcionário. Até esse morador que entrou, aí o portão não fechou, aí ele mesmo não, já pode tô estar ligando, falando. porque, enfim. Mas no final você tem esse contato também com os colaboradores. Sim. Legal. Nossos números ficam lá, aconteceu qualquer coisa, ele tem que avisar. Briga dentro de unidade. Hoje em dia a gente tem que... A gente tem essa responsabilidade da denúncia, né? Sim, perfeito. Se tiver ocorrendo alguma briga de casal, alguma briga... Que esse é um ponto importante que você falou, que muitas vezes o síndico morador, ele não tem a percepção, mas não importa se é síndico, morador ou profissional, existem algumas obrigações que têm que ser cumpridas. Tanto que a gente ouve falar muito isso, fala assim, tem gente que fala assim, não vou ser síndico, não é muita responsabilidade. É isso mesmo. Mas quando a pessoa vai ser síndica, ela esquece dessas responsabilidades. Então é o que você falou, tem algumas obrigações aí que nem essa que você precisa fazer, não é que você queira ou não fazer. Não tem, gente, briga de marido e mulher não se mete a colher, hoje tem que meter. Se você é síndico e passou do limite ali, você precisa... Entendeu? Se você tem alguma denúncia ou alguma coisa que você esteja, né, que verifique, que esteja ensejando ali, que haja alguma violência doméstica, violência contra idoso, violência contra criança, né? Porque você vê que sempre aquela criança tá quando desce com aquela babá, porque os pais estão trabalhando, a criança tá miudinha, tá chorosa, tá, não sei, alguma coisa tem. E aí o síndico, se tiver uma suspeita, tem que atuar. Tem que atuar. Perfeito. Tem que atuar, falar com a mãe, tá tudo bem, você tem câmera na sua casa, não sei o quê, porque muitas mães já pegaram coisas até por deixarem depois câmera. Sim. Né? Tudo bem, tá tudo bem. Por que a criança desce todo dia chorando para ir para a escola? Uma coisa tem. Né? Ou é na escola que ela tá indo, ou é dentro de casa. Sim. Né? O idoso, principalmente, fica com o cuidador, o idoso que tá acamado, que não fala. Perfeito. Né? Então, assim, tudo isso a gente tem que ter olhos atentos, tem que ter um plano de contingência para atender, por exemplo, idosos que moram sozinhos. Entendi. Então, a gente precisa conversar com eles. A senhora tem plano de saúde? Sim. Qual é? Ter um caderninho, deixar na portaria. Olha só. Hein? Olha, teu convênio tem direito a chamar ambulância? Não tem? Então, qualquer coisa que acontecer, é um SAMU para levar para o hospital que a senhora tem. Ok. Quem são os seus parentes mais próximos para avisar e para chamar? Não tenho. Ninguém. Então, assim, a gente precisa ter isso em mãos. Mínimo de informação, perfeito. Que legal. É uma coisa que a gente não percebe, mas a responsabilidade do síndico é muito maior, né? E aí, por isso, você tem que estar... Por ser uma síndica profissional, você acaba tendo que prever essas coisas para estar pronta no momento que acontece um problema. E não é só o síndico, porque o síndico profissional ele não vai estar naquele momento que a pessoa passou mal. Sim. Quem vai estar lá é o porteiro, o zelador. Então, assim, essas pessoas, elas precisam também estar treinadas e preparadas e ter esse plano com elas. Sim. Né? Por exemplo, uma pessoa que esteja querendo, né, ceifar a própria vida,
né? Tá lá na janela. O que o cara faz lá na hora? Ele tem que estar treinado. Tem que estar treinado, liga pro bombeiro, faz o quê? Ou ele sai correndo pela escada para impedir. Você tem que saber, Sim. Entendeu? Ou então uma pessoa já ocorreu, né? O corpo faz o quê? Aí eu tenho até uma grande amiga síndica e fala que aconteceu isso no prédio dela quando ela era síndica moradora. E fala, pô, faço o que agora? Vou olhar lá no manual do síndico? Não tem. Sim, olha só. Então são coisas que só o dia a dia vão dar para você. E quem entra no mercado, eu também não sabia. Né? Poderia saber alguma coisa ou outra, porque por ser advogada, né? Mas quando você se utiliza da expertise das empresas que já estão no mercado. E perfeito. Né? Então, uma boa terceirizada, ela vai saber sentar com você, sim, de falar, olha, a gente tem, você concorda com esse tipo de treinamento? Vamos fazer assim? É isso. Perfeito, que legal, interessante. E aí a gente falou bastante de relacionamento humano, né? Ou seja, tem que falar com colaborador, tem que falar ali com até os próprios condôminos, tem que tapar, assim, se tem uma pessoa de idade, se tem criança, o que que tem. Mas tem outros problemas nos condomínios também, né? E a gente, muitas vezes, a gente fala muito que tem problemas jurídicos e problemas de manutenção, né? E manutenção a gente acaba dividindo em alguns pontos. Então tem a manutenção preventiva e a corretiva. Vamos começar com a preventiva. A preventiva tem as coisas mais básicas, como você falou, dedetização, mas deve ter preventivas ali mais estruturais. Conta um pouco como o síndico profissional tem que atuar com essa manutenção preventiva do prédio. Então, John, quando a gente entra no condomínio, nós somos eleitas no condomínio, não tem como você começar a trabalhar se você não começar por uma inspeção predial. Que legal. Tá? A gente costuma falar, né, e eu gosto, até quando eu entro no condomínio, de falar que assim, o ideal, tá, é que aquele condomínio separe uma verba, tá, para que a gente possa estar contratando um expert, né? Um engenheiro, sim, que possa fazer esse levantamento. E a gente tem, como a gente tem parceiros no mercado, sim. Então não é ninguém que vai fazer, lógico, vai depender, tudo que eu falo, vai depender do tamanho do condomínio, das áreas comuns, áreas de lazer, etc. Mas assim, um laudo que ficaria, vamos falar em números, que ficaria 5 mil, de repente pra gente fica 1.500. Entendi. Até porque vocês estão no segmento, vocês conhecem. Se você falar pra mim, John, acha um engenheiro que faça uma inspeção predial, ferrou. Eu vou sair correndo atrás. Às vezes você já tem 10 nomes e eu tô lá desesperado procurando no Google, né? Isso. Então isso é muito bacana. Então, assim, ele também, super acostumado, é que nem um advogado, que civilista, que vai pegar um contrato, já vê aqui os pontos, já nossa, mas você já olhou? Já sabe, né? Já sabe. Então ele vai lá, vai fotografar. Isso sim é uma inspeção predial que eu considero que seja ideal. Perfeito. Por quê? Ele vai ver os pontos que estão críticos, que são emergenciais, que a gente precisa atuar para ontem, né? Os que tá ali na berlinda, que ainda dá, mas a gente vai precisar, geralmente esses condomínios, somente esses que a gente atua, né, que são mais antigos, o caixa não tá muito bom também, né? Sim. Então a gente vai realmente precisar chamar uma assembleia para mostrar, né, esse laudo, vai fazer um rateio, olha, isso aqui a gente já tem que atuar, tem dinheiro, não tem, vai ter que fazer, mas isso aqui já vamos nos preparar, que vai sair mais ou menos X, para a gente começar daqui a 6 meses, então com essa inspeção predial, a gente já consegue fazer um levantamento, um planejamento, né, das manutenções que necessitam ser feitas. Isso é com planejamento. Né? Isso é a primeira coisa, né? É a mais primeira importante. Coisa. Se, não quero pagar a inspeção predial, que não sei o quê, a gente sempre fala que a gente faz uma vistoria, né? Nós, por exemplo, eu, Adriana, Ana Maria, mas nós não somos da área. Sim. A gente tem aquele olhar de quem trabalha em condomínio e olha e fala, nossa, tem alguma coisa errada aqui. Então a gente vai, lógico, fotografar, vai mostrar, vai falar, olha, aqui realmente essa trinca aqui nos diz alguma coisa, então a gente vai ter que chamar um laudo aqui, então a gente vai olhar a casa de bombas, vai olhar a casa lá dos elevadores, vai olhar, enfim, né, vai fazer uma vistoria em todas as partes do condomínio, fotografar e mostrar como que tá. Perfeito. Mas dizer, preciso ser bem sincera, a não ser que eu fosse uma arquiteta, uma engenheira, alguma coisa assim, mas dizer que a gente vai chegar com
uma vistoria, não posso nem falar em inspeção, uma vistoria que vai te dar as adequações, olha, tem alguma coisa, a gente sabe que são normas, sim. né, são NBRs, você fala, isso aqui tá errado, aqui no elevador, essa placa tinha que estar assim, tinha que estar assim. São coisas visuais que a gente consegue, mas estruturais não. Legal. Né? Então aí a gente com essa engenharia, né, inicial, a gente consegue fazer um planejamento de manutenções. Mas no dia a dia a gente tem as manutenções de emergência que são aquelas que não são detectáveis naquela às vezes visita. realmente, né, você fez inspeção, não encontrou nada, mas vai acontecer algum problema. Estourou, aconteceu hoje. Vai correndo, chama, e a gente sempre tem os nossos faz tudo que a gente chama, né? Liga para fulano, não pode, liga para ciclano, também não pode, esse pode, então ele vai naquela hora, naquele dia. Que esse é um ponto importante, você ter os contatos para conseguir atuar numa situação de emergência é complicado. Síndico que não tem contato para atuar numa emergência dele. Entendi. E assim, um ponto importante, acontece uma emergência, o pessoal vai te avisar, você vai entrar em contato ali com o responsável, então você fala, aqui é uma situação que tem que chamar um encanador. Beleza, vamos chamar um encanador, eu conheço 3, vamos ver quem consegue mais rápido. Mas como funciona essa manutenção corretiva, no sentido de ele que fornece todas as peças ou não, você indica uma empresa, como que funciona no dia a dia isso? Tipo, acho que emergencial não precisa ter aprovação de todo mundo, né? Tipo, é um pouco mais rápido, né? Não, mas vai depender, por exemplo, do contrato que você tem com a empresa, né? Eu vou dar um exemplo clássico que são os elevadores. Tá? Que você tem a manutenção com peças e sem peças. Que legal isso, ou seja, você pode ter parceiros que te fazem contratos de maneiras distintas. Não, toda empresa de elevador, quase todas, elas fazem para aquele seu condomínio um contrato de manutenção mensal com peça ou sem peça. Perfeito. Sem peça, claro, que sai bem mais barato. Sim. Ela vai fazer a manutenção, ela vai lá, vai todo mês colocar o óleo, vai fazer a limpeza, vai ver tudo que está bonitinho. Tudo ok, né? Mas vamos supor, quebrou, precisa trocar botoeira, precisa qualquer coisa. Isso são itens que vão ser cobrados à parte. Perfeito. Alguma placa que queimou, alguma coisa no motor, tal. E no contrato com peças, existem, lógico que não são todas as peças que estão elencadas ali, mas as peças mais comuns estão ali elencadas que já estão cobertas, porque às vezes você passa meses, é que nem convênio médico, né? Sim, exatamente. Você passa meses sem usar, mas quando usa também... O legal é que você tem uma previsibilidade de gasto nesse caso, né? Isso, né? Mas geralmente a gente fecha sem peça. Entendi. Tá? Porque aí é o que geralmente até o conselho, né? Quer que feche sem peça. E quando acontecer, a gente paga a parte, né? Mas funciona geralmente contratualmente, tá? Dessa forma. Entendi. Legal. Mas você também gerencia esses contratos, ou seja, você verifica para ver se... a gente tem uma empresa que faz manutenção no elevador? Sim. É a primeira... Então, quando a gente entra, assume o condomínio também, a gente faz um levantamento de todos os contratos, de todas as empresas que estão naquele condomínio. Então, a gente pede para a administradora, né, que geralmente ela tem sob a guarda dela todos os contratos, a gente pede para avaliar. Então, o que eu costumo fazer até da minha parte, né? Eu pego esses contratos, aí eu chamo até no mercado empresas que são parelhas com ela. Perfeito. E peço um orçamento também, até para ver o que está sendo cobrado nesse condomínio, tá dentro da média, tá no mercado. Tá? Perfeito. E dou uma atualizada também, se aquele contrato ele não tiver um aditivo, porque assim, tem condomínio que a gente entra que o contrato foi assinado em 1992 e tá fluindo. E vambora. Ele tá sendo renovado automaticamente, não tem nenhum aditivo e tá vindo. Sim. Eu falo, não, gente, tudo bem, vocês prestam um ótimo serviço, tá? Mas vamos renovar isso aqui? Vamos ver se legalmente tá tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos fazer um novo, com logo novo, porque nesse tempo novo vocês já mudaram, e vamos atualizar, entendeu? Porque para não deixar... Mas esse é um ponto importante, ou seja, significa que todo condomínio tem que ter uma lista de fornecedores e você acaba avaliando esses fornecedores para poder ter certeza que no dia a dia você consiga ter, em qualquer situação,
parceiros que estão aptos Sim, ali a e te aí ajudar. depois disso eu chamo, depois não, antes disso eu chamo para uma reunião também, Tá, né, legal. geralmente no prédio, até para conhecer, porque às Sim. vezes você conhece do mercado, Tá. mas às vezes você não conhece. Sim. E às vezes você conhece do mercado o nome, mas a pessoa que atende naquele condomínio, naquele bairro, você não conhece o supervisor Perfeito. daquela área, então é Sim. bom você ter um relacionamento. Legal, bacana. Até mesmo, acontece, por exemplo, elevador de novo, que eu falo de elevador, porque em condomínio antigo é o Dá que muito mais problema, dá problema. né? E aí, você tendo um relacionamento mais tranquilo, até mais íntimo, que eu digo, né? Sim. Do dia a dia com esse supervisor, eu falo, poxa, John, vamos Sim. supor, ai, poxa, a terceira vez que quebra essa semana, Que poxa, eu pede faço? pro seu colaborador ir lá ver se o problema é aquilo mesmo, às vezes é uma Sim. outra peça, a gente já vê, sabe? Você já tem Sim. uma intimidade maior, Sim. de repente para puxar aquela orelhinha de leve, não porque não esteja Sim. fazendo direito, mas você está acompanhando, você está vendo que... E você tem um histórico maior ali, né? Então, assim, a gente já consegue. Então, isso é muito importante, você está próxima das empresas. Sim. Né? Que você possa chorar o valor, sim. Né? Que estão cobrando, olha, vai ter que trocar essa peça, vai ter que trocar essas câmeras aqui que já estão defasadas, vai ter que... Ai, mas tá tudo... Vamos fazer não sei o quê, em nome da parceria de tantos anos. Gente, faz parte tudo isso. Com certeza, né? Você está representando o condomínio, você tem que... né? Se é interesse da empresa continuar no condomínio e a gente também tê-la, vamos ver o denominador comum que seja bom para todos ali, né? Com certeza, né? Isso é bem interessante. Ou seja, mas a manutenção efetivamente é um desafio. Você precisa lidar com muitos fornecedores, você precisa atuar em situações de emergência, em alguns casos, né? E assim, por exemplo, vamos supor que, sei lá, uma prumada, como você tinha falado, estoura. E aí começa a entrar água no apartamento de alguém. E aí provavelmente alguém vai fechar registro, tem aquela situação toda. Para poder estancar, mas aí você não tem um parceiro apto ali na hora. É o síndico também profissional que vai atrás para encontrar alguém que resolveu o problema? E aí tem que encontrar. Entendi. Aí já aconteceu, agora há pouco tempo, a gente teve um apagão aí há um mês atrás, sim. E começou a faltar água também nos condomínios, porque sem energia, a bomba começava a não... Sim. Né? E, enfim, e a gente começou a ter um grande pedido de caminhão-pipa para os condomínios. Entendi. Tá? E eles não estavam conseguindo ter vazão para atender tantos condomínios em São Paulo. Sim, com certeza. E aí teve uma noite que a gente ficou desesperada, porque a gente já tinha ligado para umas 10 empresas e ninguém tinha caminhão-pipa para mandar para o condomínio. Sim. E era, sei lá, meia-noite, tudo. E, não, a gente vai ter que achar. Sim. E aí a gente tem muitos grupos de WhatsApp com síndicos profissionais. Que legal. Que a gente troca informações, né? Aí a gente vai lá pelo amor de Deus, indiquem aqui uma empresa XPTO, não sei o que. Aí eu, fala com isso. Aí a gente conseguiu. Putz, que legal. Então a gente se ajuda muito no mercado também. Entendi, isso é muito bom, né? Porque no final das contas, você tem uma rede, talvez, que te auxilie maior do que um síndico morador. Muito maior. Porque ele vai falar com os outros moradores, mas às vezes ninguém sabe. Muito maior. E não tem nem obrigação, né? O síndico morador, se ele ainda trabalha, gente, eu fico pensando assim, uma pessoa que trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, né? Às vezes é casado, tem que dar atenção para o filho. Que horas que vai cuidar do condomínio? Nós vivemos para o condomínio. Sim. Apesar de termos outros condomínios, a gente não vai ter só aquele condomínio que nós estamos sendo eleitas ali, tem outros, mas nós estamos vendo, olhando e estudando assuntos condominiais diariamente. Quase 24 horas. Né? A gente sonha, sonha com o condomínio também. Quando não é acordada pelo condomínio, né? Quando não é pesadelo. Muito bom. Não, e isso é um caso curioso, porque se você for ver, é uma diferença gritante. Ou seja, você tem uma rede de contatos que te auxilia no dia a dia, mas esses contatos não são só outros síndicos, mas muitas vezes é o prestador. Então, às vezes você tem uma lista de, sei lá, de 30 prestadores, porque cada condomínio que você vai conhecendo mais gente, e você sabe se o serviço é bom, se o serviço é ruim, o preço, né? Você vai conhecendo tudo isso. E quando você entra num condomínio novo, você consegue também trazer essa visão, né? Exatamente. A gente já sabe tudo. E muitas vezes o que é gostoso também é quando a gente entra no condomínio, a gente não conhece o prestador e tem... e conhece e gosta.
Uma grata surpresa, Uma digamos grata assim, surpresa, né? Isso é muito bom. Que Acontece, legal. muitas vezes, é muito bom. Que bacana. Por isso que você falou que o papo inicial é importante, ou seja, Muito. você acaba conhecendo gente boa. A gente nunca chega nos condomínios e quando é eleita entra e coloca só as pessoas que a gente conhece, parceiros nossos. Não, isso não existe. A gente quer conhecer quem está lá. Sim. Por mais que haja alguma reclamação dos condôminos, até do próprio conselho. Olha, vocês estão entrando aqui, foram eleitas aqui, mas vou dar um exemplo. Sim. Essa administradora que está com a gente não presta, tem que ser trocada. A gente sempre fala. Por favor, dê para nós pelo menos de 3 a 4, 5 meses para conhecer o prestador. Porque às vezes não estamos falando que o antigo gestor, que às vezes é a própria que estava ali, né? Que não te sabia gerenciar, mas às vezes um gerenciamento diferente, um bate-papo diferente com alguém que já seja do mercado, a gente consegue ordenar, orquestrar aquilo lá. Às vezes não é o profissional que é ruim, às vezes não tinha uma ligação, porque às vezes a pessoa também não é da área, como às vezes um síndico que é orgânico, e a coisa às vezes trava. Entendi. Mas eles não atendem direito. Porque eles não... Porque às vezes tem coisas que as pessoas acham que é dever da administradora fazer e não é. Sim. Como muitas vezes eles acham que é dever do síndico também, e não é. Perfeito. Né? Sim. E entre outros, assim. Então, nós temos isso conosco bem delimitado, o dever de cada um. Perfeito. Né? Então, a gente consegue tentar orquestrar. Agora, se depois de 3, 4 meses não funcionou com a gente, aí a gente realmente senta e fala, olha, não deu certo, a gente já tinha uma reclamação sobre vocês, com a gente também não está acontecendo, então a gente vai realmente trocar. Mas não que a gente chegue trocando ninguém. E nessa questão de gerenciamento é interessante você falou, porque muitas vezes você tem uma situação que o síndico profissional, você já conhece um monte de gente, você teve uma experiência, você falou isso, você falou, poxa, eu trabalhei uns meses ali para conseguir ganhar experiência, mas já trabalhava em condomínios antes. Sim. Agora, é que a gente tem que lembrar que o síndico morador, muitas vezes ele entra ali nessa aventura, muitas vezes porque ele foi empurrado, já tentaram me empurrar para ser síndico, eu que não quis falar a verdade. Sim. Mas eu acho que tem uma situação que você tem pessoas que às vezes estão um pouco mais próximas ali, em termos de conhecimento. Então pode ter um morador que é advogado, um morador que às vezes é engenheiro, talvez arquiteto. Isso. Mas tem um monte de profissões que às vezes a pessoa realmente não tem nenhum conhecimento sobre a área, nem próximo. Então, assim, o cara pode ser um youtuber, pode ser tipo um músico, pode ser artista, pode ser... Tem 1 milhão de profissões que elas às vezes estão um pouco mais distantes. Então, essa pessoa realmente tem uma dificuldade maior porque ela não conhece nada. Por exemplo, você como advogada, pelo menos você já tem uma noção, você já sabia quem tem que fazer o que ali. E isso eu acho que é muito legal, assim, o síndico profissional, porque quando você chega, você acaba informando para o condomínio. Olha, isso é responsabilidade de A ou de B. Né? Então isso é muito importante. E você vê essa dificuldade quando você entra, essa falta de conhecimento? Um pouco. Não é assim tão latente. Acho que eu não pegasse um condomínio que tenha dado assim, muito trabalho neste sentido, não peguei. Mas as pessoas às vezes extrapolam um pouquinho, mas por falta de conhecimento mesmo. Né? Então a gente tem que sentar e falar, olha, não é bem assim, a administradora está fazendo um bom trabalho, é que não é dever dela, ela vai até aqui. Perfeito. Né? Ou às vezes a gente tem que realmente sentar e delimitar, até o nosso mesmo. Sim, sim. Né? Por que, sei lá, quebrou isso daqui, por que a senhora não veio aqui no prédio fazer aqui? Porque eu estava tentando achar um profissional para atender essa demanda. Perfeito. Eu não executo esse trabalho. Eu não ia consertar a porta de vidro ou a mola dorma da porta. Não ia. Adianta. Eu preciso arranjar alguém. Como a pessoa que atende aqui não poderia atender, eu tinha que arranjar. Então, eu não tinha como correr para cá, porque eu preciso primeiro arranjar uma pessoa que execute o trabalho. Legal. Né? Interessante. Então, assim, uma coisa que as pessoas cobram muito do síndico, muitas vezes, é às vezes a presença em alguns determinados momentos, que às vezes nem ele pode estar, porque ele está tentando ver uma pessoa que consiga executar o que aquele condomínio necessita. Porque às vezes é algo que não tem um contrato de manutenção, sim. Né? Que é um serviço à parte.
e a pessoa precisa, por exemplo, sei lá, o vidro do salão de festas rachou, você não vai poder deixar rachado, porque é perigoso para crianças que passam ali, então você precisa arrumar instantaneamente então... E normalmente você vai ter uma manutenção, né, preventiva para isso. E às vezes falam, mas como que a síndica não está aqui agora? Não, a síndica está lá arranjando alguém, daqui a pouco ela vem, mas ela está agora arranjando um profissional, arrumando um profissional que vem agora atender essa emergência. Sim, perfeito. E a gente falou de manutenção, outro dia até teve um caso curioso no apartamento amigo meu, que deu um problema na cerca elétrica, que está relacionado com segurança. E aí eu tenho uma dúvida, quando você entra num condomínio, a segurança também é uma responsabilidade do síndico, no sentido de você precisa verificar se tem segurança, ou se tem uma empresa que faz segurança e assim por diante, ou não? Você tem que verificar se tudo está em funcionamento, né? Primeiro, se tem terceirizada, que ela é responsável por essa parte, cerca elétrica, tudo. Mas o síndico está de olho nessa terceirizada? Se essa terceirizada está cumprindo com o papel dela, com o contrato dela, que por exemplo, treinamento dos funcionários, de receber para as pessoas, os aparelhos que tem naquele condomínio, vamos supor, faciais, biometrias, estão funcionando ok, estão dando trabalho, as cercas elétricas, elas abrangem todo o perímetro que tem que abranger, estão em funcionamento, não estão em funcionamento, as árvores, se tem árvores ou não dentro do condomínio ou do lado, porque elas não podem, porque às vezes elas crescem muito e os galhos prejudicam a cerca elétrica, né? Com certeza. Então você tem que ficar de olho, precisa fazer poda, não precisa fazer poda, então tudo isso é o olhar do síndico, né? Entendi. E, por exemplo, quando você entra em condomínio, normalmente tem uma empresa terceirizada para segurança ou muitos condomínios se aventuram em fazer esse papel? Olha, no meu caso, meio a meio. Meio a meio, tá. Meio a meio. Que legal. Tem muita gente tem metade com terceirizada e outra metade ainda com orgânico e alguns migrando para portaria virtual. Que legal isso, né? Eu tenho ouvido muito falar disso, de portaria virtual. Tendo o híbrido, na verdade. Então, a portaria virtual, né, com facial, tudo mais, mas durante o dia ainda tem uma pessoa. Entendi. Se acontecer alguma coisa, a pessoa não está para receber alguma encomenda, tudo, e até para questão de limpeza e tudo mais. Mas ela fica num horário, vamos supor, das 7 às 5, tá? E depois vai embora e fica só a portaria virtual. Que legal. Eu tenho ouvido muito falar de portaria virtual, né? E não necessariamente eu tenho visto prédios com portaria virtual, porque como eu moro em casa, eu não vou muito. Mas quando eu sou convidado em algum lugar, a gente entra e vê. E qual a sua opinião de portaria virtual? Funciona, não funciona? Economiza custo, não economiza mesmo? Então, economiza, mas depende do prédio. Por exemplo, eu acho que um condomínio até certo número de unidades funciona. Mas você colocar num condomínio, por exemplo, vou dar um exemplo desse que a gente tem de 168 unidades. Não dá. É complicado. Não dá. Ali é um condomínio que tem 65% de idosos. Isso é um ponto importante. Né? Que é um condomínio antigo, é um condomínio... Os idosos, eles têm alguma dificuldade ainda com tecnologia. Uns amam, mas alguma dificuldade. E algumas dificuldades fisiológicas, físicas mesmo. Por exemplo, biometria, a gente nem cogita em colocar, mas... Porque o idoso ele vai perdendo. Fica mais enrugadinho assim o dedo, Isso, né? Ele não passa mais. Olha só, não sabia disso. Eles vão perdendo essa... Então, e dos outros dedos também. Você pode até cogitar de... Tentar outro, né? Não vai adiantar. Não vai. Muitas pessoas perderam também na pandemia por causa do álcool gel. Tá brincando? Olha... Não que perderam total, mas não tá mais como era antes. Perfeito. Tá? Então, assim... tem, por exemplo, se você... Eu mesma já cheguei em condomínio que eu, por exemplo, saí do carro, acabei de passar um creminho na mão e tal, por mais que ele já tenha ficado sequinho na mão tudo, aí eu vou tentar e não já vai. dá uma travada, entendeu? Então, assim, a gente já não dá nem mais preferência para a biometria, mas a facial que está indo. Mas, por exemplo, é um condomínio que precisa ter entrega de encomenda lá dentro. Então, assim, é um fluxo de pessoas que não dá para ter só a facial para sair, a facial para entrar. Não funciona. Ou seja, você precisa conhecer bem o condomínio. Você precisa conhecer bem. Agora, a gente tem um condomínio, por exemplo, que implantaram há menos tempo, um de 18 unidades e um de 20 unidades. Isso já funciona. Legal. Ele tem uma pessoa que fica durante o dia. Essa uma pessoa, ele durante a semana,
ele vai limpando o condomínio, vai lavando as escadas, todo dia ele recolhe o lixo, vai fazendo toda aquela demanda do dia a dia com calma, com cuidado e tal. Se alguém está trabalhando e vem, sei lá, o Mercado Livre, entregar alguma coisa, propaganda, entregar alguma coisa e o sei lá, ele consegue pegar. Ele consegue pegar, ele guarda e põe lá na guarita, entendeu? Legal, ou põe em algum lugar que seja reservado para isso, né? Mas até 5 horas, depois ele vai embora. E à noite está só na portaria virtual. Que legal. Né? Para isso, por exemplo, um exemplo desse prédio, nós tivemos que fazer uma demissão de 4 funcionários. Tá? Então, quer dizer, você tem um investimento inicial, porque você precisa demitir 4 funcionários. Perfeito, vocês têm que pagar todos os encargos. Isso, 3 deles eram antigos, né? Então, o condomínio não tinha dinheiro, nós tivemos que fazer um empréstimo para isso. Olha só. Tá? E também você tem o investimento inicial da empresa. Com certeza. Né? Porque não tem só a mensalidade para você ter essa portaria. Você tem também o inicial, né? Que a gente parcela em, nem lembro se foi em 26, 36 vezes, que são dos aparelhos. Legal, ou seja, investimento inicial para ter infraestrutura. Então, a gente, além do parcelamento da demissão, né? A gente também tem dos aparelhos. Então, durante 3 anos, nós vamos ficar... Não aumentou o condomínio. A gente conseguiu fazer que todo mundo está pagando o mesmo condomínio que tinha, a mesma cota condominial que tinha quando tinha os 4 funcionários. Ela não onerou, ela não aumentou, mas também não abaixou. Mas depois desses 3 anos, com certeza... vai valer muito a pena. O legal é que você também faz esse trabalho, esse gerenciamento financeiro de avaliar se faz sentido ou não, né? A gente precisa levar economia para o condomínio. A gente, na verdade, o que a gente quer, pelo menos, é se pagar. Entendi. Olha que legal. Ou seja, quando você contrata o síndico profissional, muitas vezes os condomínios pensam no aumento. Fala, putz, o síndico profissional vai chegar aqui, vai custar uma grana, né? Vou ter que pagar. Ele vai querer fazer inspeção, que a gente nunca fez, né? Então, lógico, tem toda a questão de segurança envolvida, mas de uma maneira geral você tenta economizar o condomínio através de várias ações. Exatamente. Aí com o tempo você vai vendo que... Porque a gente vai, lógico, aí é que nem médico, né? Você vai no médico, o médico vai achar alguma coisa para fazer em você, né? Então o síndico profissional, ao contrário às vezes daquele síndico morador, ele sai um pouco mais da cadeira e vai encontrar coisas para fazer, porque tem que fazer. Perfeito. Né? E então vai falar, ai gente, a gente não estava gastando isso aqui, agora entrou o síndico profissional, tem um monte de coisa para fazer que ninguém via, agora só elas veem isso. Mas realmente eles começam a ver que realmente tem que fazer, melhora, né, todo o patrimônio, né, você consegue dar um up, né, na valorização patrimonial ali do condomínio deles, né, até para quem está querendo vender, alugar, e aí no final acaba valendo a pena, né. Por exemplo, deu um exemplo claro, num prédio tipo que poderia colocar uma portaria virtual, vocês avaliaram, fizeram um planejamento financeiro, colocaram, que muito embora não tenha tido uma economia de custo, né, da mensalidade que o pessoal está pagando ali no começo, em algum momento aquilo se pagou e vai embora. Exatamente. Ou seja, você vai economizar para o condomínio, isso é bem legal. Mas a gente tem que mostrar, né? Falar, olha, não vai ser agora. Né? Então, no final do ano passado, tinha uma senhora mesmo lá visitando o prédio e calhou de ser a minha visita. Ela falou, eu queria comprar um apartamento que está aqui à venda, tudo, mas e o condomínio? Será que vai aumentar? Será que não vai baixar? Eu falei, olha, aí eu expliquei para ela, né? Falei, aconteceu isso, tal. Com certeza, no futuro, vai, para a época, vai baixar. Porque a gente introduziu aqui, expliquei, que bacana. Mas eu falei, não é agora. Agora não aumentou, mas está o mesmo valor, mas porque está se pagando, né, esse investimento da portaria virtual. Né? E a demissão dos funcionários, né? E um ponto importante que você falou é que você acaba fazendo um trabalho ali preventivo. Que assim como saúde, né, também, se você faz o preventivo, você não tem um problema depois quando a bucha estoura. Que é a mesma coisa. Então, assim, às vezes você tem um aumento de custo no começo, porque você vai colocar uma série de manutenções preventivas que não estavam, mas você evita aquele problema, que é, o elevador quebrou, não tem mais conserto, tem que comprar um elevador novo. E o custo disso? Aí vem normalmente aquelas taxas extras de condomínio, né? E aí é uma bucha maior, né? Bucha maior. E eu falo que maior que isso ainda é o perigo.
Sim, sem dúvida. Né? Não só de elevador, que é perigosíssimo chegar num nível desse que você falou, Sim. mas qualquer outra coisa. Sim. Cai alguma estrutura, uma Com laje, certeza. alguma outra, nem lembro que mês que foi no ano passado que a gente foi concorrer num prédio, eu e a Adriana, que ele tinha uma laje que estava para cair. É mesmo? Estava condenada. E ninguém fazendo nada. Fala, vocês vão pegar se vocês entrarem, a gente não passou nessa concorrência, mas a gente até quando saiu de lá, a gente falou, eu acho que foi um livramento. Foi bom. Mas é interessante. Porque... Sim. Ou seja, no final... As pessoas vão deixando, depois... Mas no final, ou seja, o preventivo ele é uma questão não só de custo, mas segurança também. Muito. E assim, como morador, assim, faz muito tempo já que eu não moro em prédio, mas minha mãe mora, minha sogra mora, então a gente acaba vendo, né? Mas também tem uma questão muito importante, que é do seu dia a dia, da comodidade. Então, por exemplo, no prédio da minha sogra, o elevador quebrou. Não sei por que motivo, mas assim, eles foram trocar a empresa de manutenção, aí teve aquela discussão, quem trocou a empresa de manutenção, né? Porque agora o elevador quebrou, e ficou acho que 1 ou 2 semanas quebrado. E aí, porventura, o outro elevador que é o serviço também quebrou um dia. Então, e o transtorno que isso causa, né? Então também tem o valor do transtorno para sua vida, né? Sim, claro. E é todo mundo te ligando, todo mundo te mandando mensagem, porque nessas horas ninguém tem paciência. E nessas horas ninguém vê que você tá ali há 6 meses. Entendi. O problema vem de 15 anos. Sim. Que ninguém fez nada, mas estoura na sua mão. Entendi. E aí quem que é culpado? Perfeito, olha só que interessante. Mas esse é um ponto legal, ou seja, esse início que vocês fazem como síndica profissional é um ponto muito relevante, que é identificar todos os pontos, deixar todo mundo ciente para conseguir dar andamento e arrumar todo o prédio. E muita coisa a gente não consegue saber quando a gente vai concorrer, porque a gente faz uma entrevista, aqui tem problemas, tá isso, mas ninguém, às vezes, nem sabe. Sim. Né? O conselho nem sabe que tem tanto problema assim, mas fala por cima. Aí depois a gente vai lá, passa, aí depois que a gente vai ver. Muito bacana, muito bacana. Hoje caiu, eu falo, gente do céu. Mas tem coisa, acontece. Né? Muito legal. Amanda, adorei o bate-papo aqui, acho que você trouxe bastante informação, já fica até convidada para uma segunda ali, tem muita coisa que eu vou te perguntar nos bastidores aqui, né, já achei interessante isso. Eu me envolvo um pouquinho, a gente tem uns apartamentos que a gente acaba entrando como conselheiro ali, né, então sempre o pessoal pergunta, tal, mas a gente fica sempre na dúvida. Mas eu acho que é uma ótima opção ter um síndico ou uma síndica profissional, né, e você já me mostrou alguns pontos que são super válidos, ou seja, ter essa visão um pouco mais profissional e talvez, eu tinha uma visão que quando você tinha uma síndica profissional, você se afastava um pouco dos moradores, mas talvez seja bom esse pequeno afastamento, porque você não se afasta tanto pelo que você fala. Não. Né? E isso é muito legal, né? Você quer olhar meu WhatsApp agora? Tá cheio, você né? Meu Deus, né? Deve ter umas 2.000 mensagens, assim, sério, de verdade. Que legal. Assim, é o dia inteiro, e às vezes até complementando, né? O síndico, nós que somos síndicas no mercado, temos que saber também delimitar bem a nossa função também em família. Perfeito. Porque a gente se entrega muito para o prédio, para os moradores, e é um trabalho quase de 24 horas. Perfeito. Então, eu já tive muita reclamação da minha filha. Poxa, mãe, você só... Filha, tipo, 10h45 da noite de um domingo. Mas eu tô lá respondendo uma coisa que poderia ser respondida na segunda e tal, mas me dá uma coisa porque eu quero responder, sabe? E eu falo, filha, então, é isso. Ossos do ofício, né? São ossos do ofício, mas a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, porque... Muito bom, muito bom. Gente, muito bom, tivemos uma convidada excelente, trazendo um ótimo conteúdo pra gente. Mais uma vez, eu vou colocar todos os links aí de redes sociais, site, tudo que a Amanda tiver na descrição do vídeo. Então, sempre segue que ela traz bastante dica pra gente. E mais uma vez, Amanda, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, foi ótimo bate-papo. Pode convidar para o segundo que eu venho. E, pessoal, segue lá, tá? Nas redes sociais que eles vai deixar aí. E sucesso! Muito bom. Até mais, gente. Até mais.